Vambora. Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral, sejam muito bem-vindos a mais um Pitobá. De novo. Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral. Eu sou o Sal e mais um bate-papo aqui no canal Pitadas do Sal. Sejam todos bem-vindos a mais um Pitombadas, esse nosso espaço aqui dentro do Pitadas do Sal, para falar de quadrinhos com aquele clima de mesa de bar, cheio de risadas, boas histórias e, claro, a apresentação de muitos traços, muita ideia e umas boas pitombadas também. Hoje o papo é especial. A gente recebe um cara que, para mim, é daqueles artistas completos, né? Que ele desenha o que sente e canta o que desenha o que canta, é um contador de histórias no traço e no som. Camilo Solano, seja muito bem-vindo, Camilo. Poxa, que introdução bonita, Sal. Muito obrigado, cara. Estou muito feliz de estar aqui. A convite aí do Heitor, querido Heitor, e agora aqui te conhecendo pessoalmente. Já vi os vídeos, inclusive. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, um corte, você trocando uma ideia com o Pedro Luiz, que eu sou muito fã. Ah, que legal, adoro. Pô, massa demais estar aqui para falar de música, quadrinho, com pessoas tão graduadas na parada. Imagina, como eu falei em off, eu sou café com leite, os feras aqui são vocês. Eu quero aprender. Pitombo, seja muito bem-vindo, meu querido, a mais um Pitombadas, esse quadro aqui, cuja curadoria é sua, de sua autoria, que sempre apresenta aqueles quadrinhos da hora aqui a cada 15 dias. Pois é, o Pitombadas não é o primeiro e não será o último, né? Porque tem muita coisa pela frente, né? Também estou muito feliz aqui de trazer o Camilo, cara. Camilo, pô, eu vou dizer que o Camilo é um dos grandes artistas de quadrinhos do Brasil, cara. O cara tem algo que a gente pode chamar de obra, né, cara? Obra mesmo, né? Vários trabalhos, assim, legais. Assim, eu vou elencar alguns aqui, o que eu separei aqui, só para mostrar, né? Isso aqui, né, que é muito sensacional, é uma das melhores gráficas MSP que já foram feitas, eu acho, a minha modesta opinião. Mas tem muita coisa. Isso aqui ele acabou de lançar, né? Ele é roteirista aqui desse trabalho aqui, que é uma história infantil baseada na vida do Ney Matogrosso, né? Que é muito bacana. Esse aqui eu acho que é o último quadrinho teu lançado, né, Camilo? É o mais recente, né? Legal falar assim. É o mais recente, que a gente até resenhou aqui dentro do Pitadas também, dentro do Pitombado. Ah, eu assisti. Esses aqui são apenas alguns que eu tenho aqui em casa, né? Fio do Vento. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, que é o Semilunar. Olha aí. Enfim. Porra. Tem esse aqui que é um dos primeiros que eu li, que é o Desengano, né? Que é bem bacana. Nossa. E tem um que eu não li ainda, mas não sei por que eu não li ainda, mas não li. Vou ler daqui a pouco. É o Cidade Pequenina. Olha aí, pô, você não leu, cara? Precisa ler. Ainda não li. Mas li todos os outros também. Então, não, claro. Mas é estranho você não ter lido, porque você já é antigo, então você sempre lê tudo. Então eu falei, uai, alguma coisa aconteceu. Às vezes eu não leio uma coisa ou outra, né, cara? Mas enfim. Então o Camilo, cara, como eu repetindo, é um cara que tem uma obra, ele não tem apenas um trabalho nos quadrinhos. Então a gente pode considerar que nos últimos 15 anos o cara desenvolveu um trabalho que é invejável, né? Em termos de qualidade, de sinceridade, inclusive, né? Porque tem muita coisa que fala da alma dele e tal. E tem o lado músico, que a gente também virou irmão um pouco por causa disso, né? E, enfim, vai ser uma delícia falar com o Camilo hoje. Muito bom, muito bom. Vai ser demais. Vai ser demais. Eu quero pedir para a galera, lembrando que essa não é uma live, né? O vídeo está sendo gravado nessa quinta-feira, dia 16 de outubro, vai ao ar. Muito provavelmente, tenho fé em Deus que irei conseguir colocar no ar no sábado, né? Mas você já pode deixar o seu like, se não for inscrito, já se inscreve no canal, compartilha a live para quem gosta de música, quem gosta de quadrinho, né? Deixa o seu comentário, qual a obra do Camilo Solano que você leu e mais curte, qual ainda você deseja muito ler, ou se não conhecia, gosta de quadrinho, não conhecia o Camilo Solano, você está perdendo tempo. Tem que conhecer, tem que ir atrás da obra do garoto, porque é incrível. Camilo, para começar aqui, para a gente abrir os trabalhos, conta para a gente como é que o desenho entrou na tua vida e quando é que você percebeu que o traço pode virar profissão, não só prazer? Pô, cara, legal.
O desenho, Sal, desde muito cedo, assim mesmo. Sempre fui muito incentivado a desenhar, assim, e é muito curioso, né, a importância dos nesse momento, né? Tem os pais que sempre curtiram muito, assim, tudo que eu fazia, e isso é muito importante, porque naquele começo o desenho é horrível, né? E eles sempre foram muito generosos, assim, comigo. E você sabe que a música e o desenho são coisas que eu comparo, assim, eu digo que são coisas que estão comigo, assim, desde que é como se fosse um braço a mais, assim, que tem, que eu não sei não pensar na minha vida sem estar com essas coisas, assim, sabe? Sem pensar que está com desenho ou com a música, né? Então eu acho que está desde o ventre. Eu acho que é bem isso, assim, porque meu pai é da música, né? Minha mãe sempre gostou muito de música, de artes visuais também. Eu sou do interior de São Paulo, né? Uma cidade que chama São Manuel, uma família simples lá do interior, Você está aí mas sempre... agora, né? Não, eu estou em São Paulo agora, Tá em Heitor. São Estou aqui Paulo em São agora? Paulo. É, eu estou sempre nesse meio que se vai e vem, assim, sabe? Eu tenho essa relação com São Paulo. Ai, eu não sei onde eu tô, sabe? Mas assim, agora nesse momento estou em São Paulo, mas estou lá em São Manuel o tempo todo e estou aqui em São Paulo o tempo todo, não sei onde eu moro, cara. Eu moro em São Manuel ainda, mas eu estou bastante aqui. Meu namorado mora aqui, né, em São Paulo. Uhum. E então desde daí como é que foi, né? Desenhando a vida toda e tocando, né? Comecei a tocar muito novo também. Até falei isso numa entrevista recente, quando meu pai sendo músico e tal, minha mãe gostando muito de música e de arte, quando eu nasci, no jornalzinho local de São Manuel, assim, saiu uma notinha, né? Ah, nasceu o filho da Rogéria Bertozzi e do Gerson Solano e o choro dele já é afinado, sabe? Né, com essa brincadeira que meu pai já era músico, já tinha música na veia, esse tipo de coisa, assim. Então, por isso que eu falo que é no ventre mesmo essa coisa de me expressar de alguma maneira, porque é isso, no fim eu fui notando que o que eu gostava mesmo era de ouvir história e de contar história, sabe? Mais ouvir do que contar, para falar a verdade, assim. Na minha casa sempre teve meus tios, da parte do meu pai, minha tia, irmã dele, a Doris, tem essa coisa muito da oralidade. O pessoal conta muita história e eu sempre ficava, nossa, meu Deus, que cada história maravilhosa. Será que um dia eu vou viver essas histórias? Eu sempre ficava com isso na cabeça, né? E daí, na hora da faculdade, quando chegou o momento da faculdade, de escolher a faculdade, aquele momento cruel da vida que a gente tem lá, 17, 16, 17 anos, tá todo mundo pensando no futuro, né, em ser, sei lá, engenheiro, dentista, essas coisas assim. Eu falei, putz, eu quero desenhar, o que eu quero fazer? Eu quero desenhar, eu quero tocar. Daí eu pensei, né, as duas coisas, né, vamos lá, vamos pensar música. Ah, vou fazer conservatório, né, que era uma coisa, era uma realidade. Conservatório de Tatuí é relativamente perto de São Manuel, né, um conservatório famoso aqui no estado de São Paulo. Mas eu falei, não tem jeito. O meu negócio de música nunca foi muito esse, assim, sabe? Sempre foi uma coisa muito da composição mesmo. Sempre gostei de criar, né? Então, não, sabe, eu sei ler partitura? Putz, sei, mas me dá 3 meses para ler meia folha, sabe? No Tipo, meu não é a caso minha. também. É uma coisa muito mais visceral, né, cara? E eu acho, assim, legal pra caramba, porque o Djavan é assim também, ouvi dizer, sabe? Não sei se é verdade, mas ouvi dizer que é assim também, sabe? Os Beatles mesmo, não sabiam nada, assim, né? Nossa, eu tô dando tá dando uns efeitos aqui na minha câmera que tá estiloso, né? Ei, Sal, você tá mudo. Tá tipo aquele efeito glitch, assim, tá estiloso, tá É estiloso. estiloso, Outra galáxia, outra galáxia. outra galáxia, interferência. Mas daí eu escolhi, entre música e desenho, naquele momento eu escolhi fazer design gráfico, que era o mais próximo que tinha de quadrinhos, porque eu queria fazer história em quadrinhos, desenho animado, sempre fui desse rolê, ou música. Então, naquele momento, em 2008, eu fui fazer cursinho e tal, vim fazer cursinho em São Paulo, tudo, já estava decidido a fazer design mesmo. E fiz design gráfico em Bauru, passei na faculdade lá em 2009, na Unesp de Bauru, e foi muito bom, assim, foi um momento muito massa, assim, de entender como... Tem quadrinistas que estudaram lá, como o Gustavo Duarte, fez Unesp em Bauru, na mesma faculdade que eu, muitos anos antes, né, o Aloysio Santos, tem uma galera dos quadrinhos aí, que o Gleison, o Cipriano, são uma galera que faz quadrinhos muito bem, inclusive, que saiu de lá. Só que nesse tempo da faculdade, sempre tocando em República, com banda, fazendo banda e desfazendo banda e tocando, então sempre fui com a música meio junto, assim. Mas para não estender muito a minha pergunta, para a gente continuar conversando, foi aí que rolou o lance da escolha e a música veio caminhando junto, assim, o tempo todo. Entendi. Heitorzão. Essa história aí, eu achei legal registrar isso aqui, né? Porque o Camilo tem uma
uma ligação bacana com um dos maiores nomes dos quadrinhos do universo, que é o Robert Crumb, né? Que é amigo dele e tal, e enfim. Assim, acho que a gente já conversou sobre isso em outra live, mas assim, é bom a gente repetir isso aqui. Como é que ele te conheceu? Como é que você conheceu ele? Como é que você entrou em contato com a obra dele? Como é que ele veio a saber que você existe? E como é que tá a história de vocês hoje em dia? Como é que vocês... Legal, cara, bom demais. Sempre, nunca é demais falar do meu mestre, cara, porque é isso, né? O Crumb, quando eu descobri o Crumb foi mais ou menos na época do colégio, assim. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu fui num sebo em Botucatu. Eu estudava em Botucatu, né? Uma escola lá, sei lá, quinta, sexta série. E eu fui num sebo com um amigo que esse amigo queria comprar cards de Magic, sabe? Algumas coisas. Olha aí. Olha aí. Eu queria achar, eu acho que não tá aqui, eu tô com um quadrinho do que eu emoldurei um desenho que ele mandou para mim já faz tempo já, mas eu acho que não tá aqui, senão eu pegava para mostrar para vocês. Esse aí, o Bob Harvey, para mim é tudo. Daí eu fui nesse sebo com esse amigo meu, que ele foi comprar uma card de Magic lá, e eu só fui acompanhar, porque aquilo sempre foi muito caro, nunca foi uma realidade para mim ter aqueles cards lá. E eu tava na onda, Heitor, acho que tinha acabado de sair Dragon Ball, assim, no Brasil, e One Piece tava para chegar, uma coisa assim, sabe? Esses mangás. E eu gostava muito de ver nesses mangás, já desenhava, eu gostava de ver que tinha, embaixo do pescoço dos personagens, a gente tinha uns risquinhos, assim, sabe? Que era sombrinhas, as achuras, não sabia nada de que era, nada disso, sabe? Eu achava isso muito legal. Eu lembro que eu falei pro cara no sebo lá, o Paulão, que é um professor de história lá de Botucatu, eu falei, cara, eu gosto muito desse estilo de desenho, esses risquinhos e tal. Você não tem nada para me mostrar, assim, nesse sentido, mais nessa onda? Ele falou, putz, vou mostrar o melhor para você. E me apresentou o blues do Crumb, esse blues que você tem aí, Sal. Esse daí eu não sei se é a versão... da Conrad, é esse mesmo. É exatamente esse. Porque acho que ele foi relançado recentemente pela Veneta, né, Heitor? Esse aqui. Foi relançado pela Veneta com páginas a mais, é uma edição mais capa dura, né? Uma coisa assim. Sim, então, esse blues aí, cara, minha cabeça explodiu. Com 12 anos, assim, minha cabeça explodiu completamente. Descobri o Crumb, né? E daí fiquei fascinado por ele o tempo todo, procurando coisas dele. Assisti aquele documentário dele muitas vezes, do Terry Zwigoff, lá, aquele documentário que chama só Crumb. Nossa, muito, muito incrível, assim. Eu já vi várias vezes também. Eu também, cara. Eu chegava a decorar as falas, assim, sabe? Tanto que eu assisti aquilo lá, tanto que eu fiquei fissurado por aquilo. É o mesmo diretor que fez o filme do Harvey Picard, né? O American Splendor, né? Mesmo cara. É o mesmo cara? É do Zwigoff também? É. Ele fez aquele filme também do Mundo Fantástico, Ghost World, né? A adaptação em quadrinho do Daniel Klaus, sim, né? Com a Scarlett Johansson novinha, né? Acho que foi o primeiro filme, não me engano. Ela tava uma criança mesmo, assim, né? Sim. Gosto muito desse filme também. Sim. E daí, em 2010, eu tava na faculdade, tava no segundo ano da faculdade, saiu a notícia da Flip, em Paraty, que o Crumb vinha. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que ele vem. Eu fiquei, nossa, eu tava maluco, né? Ele ia pra Flip, eu não sabia nem, não fazia ideia, eu nunca tinha saído do estado, eu acho. Acho que eu nunca tinha ido, não, já tinha ido, acho que uma vez eu tinha ido para Goiás, assim, uma coisa assim, de excursão de escola. E daí eu fui falar com a minha mãe, falei, mãe do céu, por favor, tem um cara que eu gosto muito, você precisa me levar para lá, né? Que eu não ia dirigir, não sei o quê. Aí eu falei, vamos embora, minha mãe gosta de passear. Fomos eu, meu irmão, Aldo Solano, que também é quadrinista, também desenha e tal, que fez o Cidade Pequenina comigo. Isso. E a Larissa, minha namorada, já namorava a Larissa, a gente tá junto há 17 anos, imagina só. A gente já tava junto lá e fomos para Flip, fomos conhecer o Crumb. E algum de vocês chegaram? Vocês lembram disso em 2010, quando o Crumb veio para cá? Lembro que ele foi. Eu não fui na Flip, não. Eu sei que ele veio e veio o Divat Shelton também, né? Exatamente. Na verdade, veio ele, a Eileen Crumb, a mulher dele, o Shelton e a mulher do Shelton, que acho que, se não me engano, é a agente deles, uma coisa assim. Uhum. Vieram uns 4 para Flip e a gente foi para lá e ficamos. Nossa, foi muito especial aquele evento. A Flip é um lugar muito mágico, assim, Paraty é um lugar muito mágico, porque você tá lá andando, daí eu lembro do Ferreira Goulart passando na minha frente, assim, eu falei, nossa, o Ferreira, que bonitinho, né, e tal. Foi muito especial mesmo, assim. Tinha uma galera dos quadrinhos já lá, eu lembro que o Grampá tava lá, o André Conte tava lá, na época que ele tava na companhia ainda. Mas eu não conhecia ninguém, eu conhecia todo mundo, mas ninguém me conhecia, né? Em 2010 eu não fazia quadrinhos ainda, né?
E daí, como é que foi? Daí o Crumb não saía do quarto dele em Paraty. Você imagina um negócio desse, né? Ele estava extremamente fechado. Eu falei, nossa, eu não vou ver o Crumb. Vim aqui, viajamos, sei lá, 700 quilômetros para chegar aqui em Paraty e o homem não sai do quarto. O que a gente vai fazer? Vamos procurar a pousada que ele tá, porque Paraty é pequenininho, né? Vamos procurar a pousada que ele tá. Vamos chegar lá. Eu tinha levado um disco de 78 rotações que meu irmão escolheu. Que meus pais também têm esse negócio meu pai tem coleção de disco também, sabe? Vamos levar um 78 lá que ele vai, ele vai aparecer, com certeza, né? Levei um fanzine que eu tinha feito também, e a gente achou a pousada dele, chegamos lá e a moça falou, ele realmente não sai do quarto, não tem muito o que fazer, né? Daí a Larissa, minha namorada, deu a ideia de escrever um bilhetinho para ele, falando, a gente viajou um tempão, somos uma família que viajou um tempão só para te ver, tem um disco aqui, não sei o quê. E a moça pegou esse bilhetinho e levou no quarto dele, entregou para ele e, sei lá, 5 minutos depois ele desceu, sabe? Daí, pô, foi muito foda, cara, foi muito foda. Daí ele desceu, olhou meus quadrinhos, assim, que eu mandei para ele, e olhou o disco e falou, pô, vamos sentar aqui. A gente sentou no saguão ali da pousada e ficamos conversando um tempão. E daí, fudeu, né? Não sei se pode falar palavrão, desculpa, mas... Aqui é mal de 18. Então tá bom. Porque daí, cara, bateu um santo ali muito forte, sabe, Sal? Eu não sei explicar. Assim, rolou demais ali, sabe? A gente se entendeu demais, conversamos de tudo, conversamos de música, conversamos de chorinho. Ele é fissurado por chorinho, né? Daí a gente explicou para ele o que significava chorinho, que era um pequeno choro, né? Tal, essa brincadeira. Daí já era, cara. A gente ficou amigo. A Eline chegou lá logo depois. E desde então, troca cartas. Desde 2010 a gente começou a trocar cartas, assim, sabe? Porque ele é old school mesmo, não tinha celular, não tem nada, né? A Eline tinha celular, tudo, né? E ela já faleceu há alguns anos, mas eu conversava com ela pelo WhatsApp direto, assim. E foi isso, foram mais de 10 anos, já são, nossa, são muitos anos agora de amizade, são 15 anos de amizade, agora que eu tô pensando. E trocando carta, e no meio disso, no meio desse tempo todo, eu me formei, eu fiz meus quadrinhos, comecei a mandar meus quadrinhos sempre para ele, sempre dando muitas dicas e tal. Muito carinhoso, sempre muito carinhoso comigo, com meu irmão, e escreveu um prefácio para mim do Desengano, que o Heitor foi um dos primeiros que ele conheceu, e é de 2015, faz 10 anos que eu lancei esse quadrinho, já é antigo já. E daí no Cidade Pequenina ele também fez um prefácio, assim, sabe, ele sempre foi muito generoso, muito generoso comigo. Eu já fui na casa dele lá na França 2 vezes, fiquei hospedado, dormi na casa do homem 2 vezes, cara, é surreal pensar isso, cara. É surreal. Para tirar onda. Pra tirar muita onda, cara, porque, nossa, é surreal, mano. Assim, porque Sim. Eu não consigo acreditar nisso, assim, porque é como se eu tivesse, sei lá, ido na casa do Paul McCartney, assim, pra mim é a mesma coisa, sabe? Tipo, eu tô lá sendo recebido pelo cara, pelo maior pra mim, pela minha referência mesmo no desenho, pra muitos, né, não só pra mim. É uma sorte muito grande. E eu acho que, sei lá, foi um pouco de coragem, um pouco também de ingenuidade, sabe? De meter o louco, assim, bem novo. Era super ingênuo na época, assim, ainda sou, né? Então, mas foi tudo muito legal. E é muito bom essa sensação de poder ver que é uma parada de mão dupla, assim, sabe? Porque eu gosto de mostrar coisas para ele. Eu lembro que eu vou lá, pego o Instagram e fico abrindo artistas que eu gosto, mostro para ele, e ele fica pirando. Eu lembro que eu mostrei Lelis para ele, ele achou muito foda, assim, sabe? Uma vez, acho que eu nem falei isso pro Lelis, para ele. Mostrar Tunique Tinoco, por exemplo. Tunique Tinoco é da minha terra, né? Eles são de São Manuel. E eu lembro quando eu mostrei para ele, ele ficou maluco, cara. Ele falou, nossa, que som é esse, sabe? Que som cru é esse? Que coisa genuína, sabe? E, porra, é muito legal, cara. Tipo, o cara gosta de Tunique Tinoco por minha causa, velho, sabe? Isso é muito foda, assim. É uma sensação muito... Tem uma turma de uma galera lá, cara, que, tipo, eles são afinados em gosto. O Art Spiegelman, que eu conhecido pelo Maus, que é grande o trabalho dele, né? Ele também é louco pela... Ele fala, Heitor, eu conheci ele, a gente passou uma tarde junto também, batendo papo. Ele falou, Heitor, a melhor música que já foi feita na história dos anos 30. Né? E não tem nenhuma década melhor que a década de 30, cara. Pode pegar toda a música. E aí eu gravei mais coisa para ele, gravei tipo Silvio Caldas, Orlando Silva, só mesmo? Gravações que eu tinha aqui em casa em discos de músicas antigas, assim, né? Dei para ele, assim, né? Depois eu perdi o contato, não mantive contato, não, mas afina com o Crumb nesse sentido, né?
Sim, demais, cara. Anos 40 é moderno demais já para eles, né? É muito louco isso, assim. Tanta coisa que os caras não chegaram nem na bossa nova, você tem noção disso? Eu lembro que nessas vezes que eu fui lá na casa dele, eu levei 78 rotações do Dorival Caymmi, né? Eu tava com muita expectativa. Porra, vou mostrar Caymmi no 78 para ele. Não gostou, cara. Fiquei triste pra caramba. Você tá errado, mestre. Desculpa, você está errado. Porque, pô, eu amo, ele é muito moderno. Não é que ele não gostou, é muito moderno para ele, sabe? Sim. Então tem essa relação com a música muito forte. E também com o Crumb, eu acho que esse link também, porque ele também tem esse negócio da música, né, Sal? Ele toca banjo, toca numa banda lá e tal. Então é sempre muito gostoso, assim. Nossa, eu amo ele demais. Hoje a relação tá ótima. Eu estive lá no começo nós estamos em 2000. Eu estive lá no começo do ano. Eu fui para lá. Eu fui viajar com a Larissa para lá. Fui tocar lá, que chique. Fui convidado para ir tocar lá. Eu fiz uma música com o francês e daí eu falei, vou visitar o pai, né? Não tem jeito, vou visitar meu vovô lá. Ficamos lá uns dias, tocamos junto. Foi surreal, cara. Surreal. Que demais, cara. História para levar para a vida realmente, né? Pra fazer um quadrinho. Sim, rola fácil, né? O teu trabalho ele tem um tom muito pessoal, quase confessional. Quando você desenha, você está narrando o mundo ou está se narrando? Olha, uma ótima, excelente pergunta, cara. Meu primeiro quadrinho já teve um pouco desse negócio de eu colocar todos os meus medos ali, ansiedades. Eu não sou nem perto de ser tão visceral como o Crumb. Ele é muito corajoso. Eu fico vendo as paradas e falo, nossa, o cara é muito louco, né? Ele vai muito a fundo, assim. Mas hoje eu sinto que a minha busca maior nos quadrinhos em histórias, em contar histórias, seja na música, seja onde for, é mais de conexão mesmo com pessoas e de memória, de entender o Brasil, assim mesmo, sabe? De entender o mundo que eu vivo e do que eu não vivo também, sabe? De uma eterna busca pelo Brasil profundo que eles falam, né? Porque cada vez mais eu tenho mais certeza dessa história do realismo mágico. A gente vive um realismo mágico demais aqui. O Brasil é um país muito, muito surreal, né? Muito. Então a minha busca é muito assim, ao meu redor, as minhas ansiedades estão muito presentes ali sempre, assim, é meio que inevitável. Inclusive esse último quadrinho é todo baseado em coisas reais, aquela questão do assalto, né? O medo do assalto, né? O medo de viver em São Paulo, de problema financeiro, de pedra no rim, que seja, sabe? Todas essas coisas são coisas que vêm daqui e tal, mas sempre tentando colocar um olhar um pouco mais atento um pouco mais além de mim, né? Então tem aquela coisa para dentro e para fora, ansiedade pura e questionamentos, a balada para passear, que foi o que você falou aqui, né, no canal, né, Heitor? E você acabou de falar sobre ele também. Exatamente. Então tem um pouco disso, tem um pouco é muito de dentro para fora, mas sempre atento muito às histórias que escuto, que vivo e tal, sabe? Muito bom. O Camilo, assim, você tem um trabalho assim que é muito pessoal, como o Sal falou aqui, uma coisa muito particular, assim. Mas assim, eu vejo você, tirando o teu irmão, né, que é um cara que está sempre presente, fazendo quadrinhos junto contigo, dividindo mesa em evento e tal, né? Você não faz muita parceria nos quadrinhos, né? Você trabalha muito sozinho, são teus quadrinhos. Já pensou alguma coisa, às vezes, em pegar alguém que você gostaria de trabalhar junto para fazer uma história? Né? Já pensou em fazer alguma coisa nesse sentido? Demais, Heitor, demais, assim, sempre fui muito solitário também nesse negócio dos quadrinhos, mas sempre tive muita vontade de fazer muita coisa com muita gente, assim, sabe? Que eu admiro demais, assim, sabe? Já conversei, tive várias conversas legais, assim, mas todo mundo tem o seu corre, tem isso também, né? Cada um no seu corre acaba ficando difícil de unir as paradas, assim. Na música também é um pouco assim, né? Um monte de vontade de fazer. Inclusive, a gente precisa fazer alguma coisa junto. Já vou começar pedindo aqui, né? Com Porque certeza. Só a gente combinar, pô. acho que já chegamos até a falar disso muito tempo atrás, né? Mas é isso, cara. As coisas vão acontecendo, a gente tem que fazer as coisas girar, não sei o quê. Mas, assim, por exemplo, nos quadrinhos, eu tenho muita vontade de fazer coisas com amigos, grandes amigos mesmo que eu tenho nos quadrinhos, como o Jefferson Costa, é um grande amigo. Nossa, eu admiro demais ele. Ele é um mentor também para mim, é um cara que eu considero, além de um grande amigo, um grande professor, assim, de tudo.
Lelis, que eu sou apaixonado pelo Lelis, assim, sabe? A Regi Braz, uma excelente roteirista também. Eu tenho vontade, mas eu gosto muito de escrever, sabe? Eu gosto muito de criar, né? É difícil, né? É difícil você compartilhar as coisas, assim. E a música tem me ensinado mais isso. Porque agora eu tô com banda, tô tocando com mais gente e tal. Você não faz nada sozinho, né, na vida, né? E a gente acaba nos quadrinhos até dá para fazer até um certo ponto. Depois tem o editor, depois tem o revisor, depois tem a editora que entra e tal. Mas até um certo ponto você pode fazer tudo sozinho, né? Na música eu já acho um pouco mais difícil. Se você viveu isso na pele recentemente também, né, Heitor? Você gravou todo isso tudo, mas você fez ele sozinho, mas não fez. Numa hora chega a gente aí, né? Cara, eu trabalhei com mais de 30 pessoas, cara, no disco. É muito louco isso, né, Pra poder cara? fazer o disco do jeito que eu queria, né? Não tem Sim, como. sim. Não Para tem fazer o como, show, né? para fazer o show é impossível. Tem que ter a banda, tem que ter produção, tem que ter divulgação, Pois é. tem que ter milhões de coisas. Sim, assessoria, todas essas coisas, né? Que eu nunca fiz muito nos quadrinhos, assim. Então eu tenho muita vontade de fazer coisas assim. Eu tenho muito roteiro, assim, muita ideia, muita coisa pré-escrita, assim, que eu queria tipo, apresentar para um desenhista que eu gosto muito. O Guilherme Petreca, um contemporâneo, a gente começou a fazer quadrinho no mesmo ano, cara, em 2013. E é um cara que eu admiro demais. A gente tem uma história junto ali. A gente trabalhou junto num estúdio de animação há muito tempo. E a gente tem uma história que a gente escreveu meio que junto ali, sabe? Eu comecei, ele meio que ajudou a terminar, só que nunca saiu do papel, isso faz quase 10 anos já. E eu quero muito fazer, por exemplo, essa HQ com o Petreca, que é um excelente quadrinista. E tá finalista agora do Jabuti também. O Jefferson também tá finalista do Jabuti. Eu estava com essa obra aí, estava como semifinalista do Jabuti com a Balada para Passear. E é isso, tem muita gente boa. Quero fazer muita coisa com muita gente, só precisamos do tempo para isso. Enfim, eu quero falar Falta muito. eu quero falar um pouco de de alguns trabalhos teus, assim. Vou falar desse que é mais recente aqui, ó. Essa história. Ah, bora. Isso aqui não é um quadrinho, é um livro infantil, né? A gente pode abrir uma página ou outra aqui. Você vê aqui que aqui temos Ney Matogrosso, né? Porque ele serviu o exército. Então tem várias encarnações, né? Ele aqui mais recentemente e tal. Quer dizer, Sim. esse trabalho não é um trabalho de quadrinhos. Eu não sei o quanto você faz trabalhos gráficos fora dos quadrinhos, e você nem é nem um desenhista, você é roteirista junto com a Cris Fuscaldo, né? E, enfim. Isso. Como é que funcionou esse trabalho, assim? Qual o feedback que o próprio Ney Matogrosso, que é o cara que é biografado aqui, qual o feedback que ele deu assim, em relação ao trabalho, como foi, o que foi feito? Fala um pouco desse trabalho aí. Não, legal demais, cara, você falar disso, porque entra um pouco nessa coisa de fazer um trabalho que não é sozinho mesmo, né? Esse acho que é o primeiro trabalho que eu só escrevo. Você imagina um negócio desse, né, cara? É um negócio meio raro, assim, né? Por enquanto, né? Não é raro por minha causa. Assim, eu adoraria fazer mais trabalho só escrevendo. Eu amo escrever, cara. Eu acho que assim, começa ali. A minha coisa da música, do desenho, sempre começa no lápis e no papel, na escrita também, né? Na poética da coisa. Eu adorei escrever esse livro com a Cris. E tem as ilustrações da Isabela Sultani, né? E foi lançado pela Garota FM, né, Books, que é a editora da Cris. E, cara, foi massa escrever isso. Foi um convite mesmo da Isa Sultani. Ela entrou em contato comigo por causa da música. A gente tem um amigo em comum, que é o Yuri Queiroga, que é um produtor, músico brabo demais, que inclusive fez um disco com o Pedro Luiz, que a gente acabou de falar dele aí no começo. E o Pedro Luiz, que a Isa conhece o Pedro Luiz, que conhece o Yuri, uma coisa assim, que fez essa amizade. Eu sou muito amigo do Yuri. O Yuri que produziu o meu disco, por exemplo. Ela viu meu trabalho e começou a trocar ideia comigo, e ela é super amiga do Ney Matogrosso, né? E tinha essa vontade de escrever a biografia dele para crianças e tal. Ela tem esse traço super fofo e tudo mais. E ela me chamou para ajudar a criar essa história, né? E nisso também ela foi procurar a Cris. Foi procurar a Cris, que ela estava procurando editora, né? E a Cris é biógrafa também, né? Escritora. Daí juntamos os três, assim, tudo online, tudo de uma maneira super online mesmo. A gente não tinha se conhecido até o dia do... Não, já tinha conhecido. A Isa eu conheci ela no dia do lançamento mesmo, mas a Cris eu já tinha conhecido no prêmio da UBC que teve aqui em São Paulo. Eu conheci ela lá pessoalmente, mas já conheci o trabalho dela, né? Da Cris, muito, muito, muito bom. E daí foi muito massa, porque a Cris já tinha toda a biografia do Ney,
pronta ali, né? Agora vamos transformar isso num livro, numa poética infantil, né? Super, assim, meu trabalho, né? Como vocês falaram, né? Super sincero, aquela coisa sempre meio eu ali, de cara a tapa, não sei o quê, mas eu não sabia se meu trabalho era infantil, né? Era para um público infanto-juvenil, né? Não sabia. Eu achava que sim, mas não tinha certeza. Isso mudou quando o Sidney Guzman, me convidou para fazer a Graphic MSP do Cascão, que o Heitor já mostrou aí também. E nesse momento, cara, foi um momento fundamental para mim, assim, de exatamente essa aí, vencedora do Troféu HQ Mix de 2020, se eu não me engano, 21, não lembro, pandemia. Porque o Sidão me mostrou nesse momento ali que é isso, né, cara? Essa coisa, a gente é muito. O sistema coloca a gente em prateleiras, inevitavelmente, né? Mas eu sou meio contra esse negócio da prateleira, assim, né? O Lula Queiroga, que é tio do Yuri Queiroga, fala que ele tem que ter uma prateleira escrito ou sem prateleira e colocar todos nós lá, assim, sabe? Lenine, essa galera toda aí que o estilo é muito diverso, né? Muito. O que é? O que é Lenine? Né? É rock? É MPB? Talvez para MPB ele seja rock demais, talvez para rock ele seja MPB demais, sabe? E eu acho interessante estar nesse lugar, sabe? Nesse lugar de Brasil, dessa mistura toda, assim, né? E eu acredito que nos quadrinhos eu seja essa pessoa também, de conseguir fazer, de ir para todos os lugares que eu tenho vontade. Eu fiz um quadrinho de ficção, já ficção científica, o Beliscão, que saiu pelo Pipoca e Nanquim, então eu faço tudo que eu tenho vontade, né? E o Cascão me deu essa certeza de que eu também consigo fazer isso, assim, de uma maneira legal, assim. Gosto muito do resultado, o feedback é maravilhoso, aí o Heitor mesmo já falou super bem no começo, eu fico muito feliz, envaidecido com isso. Então, escrever a biografia do Ney Matogrosso para criança foi muito gostoso, cara, porque eu tentei voltar a ser criança na visão do Ney, né? Dele contando, porque não sei se vocês já leram alguma biografia do Ney ou assistiram até o filme, ele teve uma infância que não foi tão fácil assim, né? Ele teve, não foi nem um pouco fácil, na verdade, né? Ele teve um pai muito rígido, né? Teve uma vida muito, muito complicada no começo da vida. Mas ele sempre teve essa paixão muito grande pela natureza, pelos animais e tal. E foi o foco que a gente decidiu contar nessa história. É uma história infantil, né? A gente contou dele do bicho do mato. Ele se considera bicho do mato. Se eu não me engano, acho que foi até ele que deu essa sugestão do título. Não lembro agora. Sinceramente, foi a Isa que veio falando desse título. Então foi muito bom pensar numa poética do Ney, assim, das coisas acontecendo na vida dele, e a gente até chegar aos Secos e Molhados, até passar dos Secos e Molhados, até chegar hoje, um senhor de 83 anos, se eu não me engano, que ele tem, né? Acho que 84, né? Ele fez 84 esse ano. 84. Tão jovem quanto, sei lá, tão jovem, mais jovem que eu, sabe? Assim, tipo, é muito, muito, muito lindo isso, assim, ver e acompanhar. E ele gostou, ele achou muito fofo, assim, ele achou super fofo, ele pequenininho, já com os dentinhos separados. Os desenhos da Isa são muito, muito bonitinhos mesmo. E foi incrível, cara. Tá sendo incrível fazer essa parada. Teve o lançamento no Rio de Janeiro recentemente, foi no começo de setembro de 2025. E agora vamos ver se a gente faz aqui em São Paulo. Tenho muita vontade de fazer aqui em São Paulo, quem sabe com o Ney Mato Grosso, porque ele foi lá na sessão de autógrafos. O Heitor, querido, foi também, ficou um tempão lá com a gente. A Cris está tentando fazer isso aí em São Paulo até o final do ano. Eu tenho muita expectativa, cara. Mas, mais uma vez, tem aquela questão da agenda, né? O Ney tem uma agenda muito cheia. Se eu não me engano, ele estava na Europa até... Deve estar, se eu não me engano. Ele ia fazer um show agora lá. Sim. Então, quem sabe? Mas está sendo muito legal, está sendo uma repercussão muito massa, assim. O pessoal está gostando bastante. É um livro muito doce, assim. E eu gostei muito da poética de pensar palavras específicas, assim. Eu gosto muito. Estou com muito orgulho desse livro. Muito bom, muito bom. Antes da gente dar aquele prosseguimento ali em algumas perguntas do Camilo Solano, eu quero que o Heitor traga as suas HQs para apresentar essa semana. O que ele trouxe de novo aí nas 3 HQs e meia, porque ele não terminou de ler a 4ª. Pois é. É o momento mais pitombadas do Pitombadas é esse, né? Eu vou falar de alguns quadrinhos, algumas pessoas, talvez o Camilo conheça, porque são trabalhos brasileiros, né? Mas eu vou começar falando, eu vou desobedecer a regra um pouco, que esse aqui é o meio quadrinho que eu estou falando, né? Que é um livro que não saiu no Brasil ainda, acabou de sair, foi lançado pela Image lá fora, e eu estou assim, bem empolgado para terminar logo hoje, não é? Mas eu não consegui terminar, que é o último trabalho do Brian K. Vaughan, que é o Spectators, né? Desenhado pelo Nico Henrichon, né? Eu não conhecia o trabalho dele, né?
O que acontece nesse livro aqui eu não sei se isso foi lançado em gibis lá nos Estados Unidos, né? Mas assim, eu acho até que foi lançado direto a versão encadernada, né? Pela Image. E o que acontece aqui é uma história que se passa. Vou dar um pequeno spoiler, mas enfim, tem uma morte no começo do livro e a personagem que morre, ela vai para uma outra dimensão. E aí essa outra dimensão, ela acompanha coisas que vão acontecendo no plano real, né? Agora, quem ela encontra? Que plano real é esse que a gente está falando? Isso eu vou deixar para quando alguma sábia editora lançar no Brasil, né? Porque é um belíssimo trabalho, assim, a arte desse camarada aqui é muito legal. Tenta pegar um negócio, essa splash page aqui, ó. Ah, que lindo. É muito lindo, cara. É muito bonito o desenho do Nico Harrison, não sei como é que se pronuncia, né? Mas, enfim, muito bacana, muito legal. Recomendo demais, assim, quem puder ler em inglês, né? Enfim, vamos falar do que saiu no Brasil, então, que coisas que podem ser facilmente compráveis, né, cara? Isso aqui que eu vou mostrar aqui é uma coisa que é genial. Eu acho isso aqui genial. Eu já tinha lido o volume 1, depois de muita gente publicar na internet fragmentos, né, que é um cara muito foda. Já teve aqui no Brasil, ele já teve aqui no Brasil americano, ele já teve aqui no Brasil na CCXP, que eu estou falando do Paul Kirchner, e aqui é o Ônibus 2, né? Cara, isso aqui é uma pérola, cara. É muito bom, porque são histórias de uma página, né? Sempre envolvendo esse sujeitinho aqui do ponto de ônibus e um ônibus. Sempre tem um ônibus envolvido. Só que o cara explora esse tema do ônibus a exaustão. Vamos dar um exemplo aqui de uma página dessas aqui. Por exemplo, essa aqui, por exemplo, que é tudo muito legal, né, cara? É tudo muito brilhante. Isso aqui que o cara está no ônibus, passa um sujeito altíssimo do lado dele e ele vai descobrindo que são vários anões. Quer dizer, dentro desse tema do ônibus parado no ponto, ele esperando o ônibus, são várias histórias e várias. O domínio da técnica, ele tem a técnica muito refinada de rachura, inclusive, né? E um humor muito particular, assim, muito particular. O Paul Kirchner já fez história, já tem outros trabalhos assim. Mas já publicou na Heavy Metal histórias com muito texto, com histórias mais longas e tal. Tem um gibi dele que é Assassinato no Oriente Express. Foi a primeira coisa dele que eu vi no Brasil, que saiu pela LPM, acho que ainda nos anos 70 ou 80, não me engano, né? Mas depois disso, ficou um tempão sem ser publicado aqui. Até o pessoal da Risco resgatar o ônibus 1 e agora lançar o ônibus 2, né? Para quem apoiou a campanha no Catarse, tem um brindezinho que é um gibizinho, que é um micro-ônibus. É um gibi, uma história curtinha. Ele fez é um brindezinho, né? Mas, assim, muito legal, cara. O Paul Kirchner, né, cara? Qualquer coisa. Eles lançaram outro livro deles junto eu não li ainda, por isso que eu não falei dele. Posso falar em outro momento, né? Estou guardando aqui para uma outra tombada. Mas é muito legal. Gabriel Calfa, né? Que é o dono da editora. Não sei se achei que tem mais parceiros, mas ele é de Niterói, um cara muito gente fina, cara. Gosto muito dele. Gente, eles dois, o Matheus também é muito gente fina, o Gabriel. É verdade. O Gabriel é um cara muito gente fina. Né? Eles entraram, eles começaram lançando quadrinhos autorais, né? E de repente entraram nessa seara de licenciar coisas, assim, então fazendo um trabalho bem legal, cara. Então, muito bacana. Gosto muito deles, nossa, muito. Agora eu vou falar, eu acho que para mim é o filé mignon, que é o material nacional, são duas histórias muito contundentes, muito brasileiras pra caramba, né? E são duas histórias baseadas em fatos reais, né? Esse aqui acabou de sair, que é o Doce Amargo, do João Marcos Mendonça. Acabou de sair pela Nemo. Ele conta aqui a história que fazem 10 anos daquele acidente em Mariana, né? Do vazamento daquela usina de processamento de urânio, enfim, de ferro e tal. E aquilo ali acabou com a ecologia do Rio Doce toda, né, cara? Acabou, não sei o quanto ainda está sendo afetado 10 anos depois, né? Mas aqui conta a história, não conta a história do acidente em si, conta a história do João, que é mineiro, mas mora em Governador Valadares,
E, cara, Governador Valadares é uma cidade que depende do Rio Doce, dependia, né? Até que começaram a anunciar que daqui a 3 dias está chegando os dejetos todos de Mariana, vão poluir o Rio de uma maneira que não vai acabar com a vida do Rio. Então ele conta a história de como o acidente e a consequente vazão tóxica do acidente afetou a vida dele, da cidade, né? Tem as participações de pessoas reais aqui, é muito divertido, porque no meio dessa história ele tem um FIC, que ele vai no FIC. Né? Eu lembro, foi 2015, eu estava lá. Você estava lá, né? Pois é, o FIC de 2015, ele estava cheio de história, né? E ele toda hora contando para as pessoas, né? E ele fez anotações na época já, né? E guardou e fez um quadrinho, cara. Ele tem um estilo, assim, ele faz muito humor, né? Ele tem característica do trabalho dele é de fazer muita tirinha, né? E aqui ele faz uma história contundente e longa, né? De, sei lá quantas páginas tem isso aqui. Tem quase 200 páginas, contando a história que tem humor também, naturalmente, mas é uma história muito realista e uma história muito... É um alerta, né, cara? Nesses tempos em que, cara, o homem não se cansa, não se frustra de cada vez destruir mais a natureza, né? Parece que tipo é uma vocação para a irracionalidade que, enfim. E aqui é um testemunho bastante vivo disso aqui, né? Nossa, e para encerrar, as minhas dicas da semana, esse aqui já saiu há algum tempo, saiu esse ano já, mas eu acabei de ler e, cara, estou impactadíssimo com esse livro aqui, que é o Dormindo Entre Cadáveres, do Felipe Paruti. Paruti. Que ele fez em parceria com o Luiz Moreira Gonçalves, que é um médico português, que ele conta a saga do Luiz, que estava procurando, ele conheceu o Paruti e perguntou para você não quer fazer um livro sobre a minha história na pandemia? E aí ele fez. E o Paruti é um trabalho assim, tipo, muito. O traço dele é nervoso, né, cara? E ele conferiu a intensidade certa para essa história do Luiz, que é um médico português, morava em São Paulo, né? Um médico assim de uma experiência até um pouco limitada, assim, até aquele momento, né? Porque ele, enfim, era um residente e tal. Não me lembro agora a especialidade do Luiz, mas ele é convocado durante a pandemia. Cara, os hospitais aqui de Rondônia estão precisando de médicos que não tem médico. Não, então a gente está precisando de gente para vir aqui trabalhar, né? E ele conta a história de que ele foi trabalhar como médico plantonista num hospital em Rondônia. E ele sai também, vai atender pacientes numa cidade do interior de Rondônia, assim, cara. E você, cara, isso aqui é um documento de como o Brasil é precário, né? Como o serviço de saúde é uma coisa que deixa muito a desejar. E imagina isso deixando a desejar no momento em, cara, que tipo, estava morrendo 100, 200, até chegar um momento que ele pegou um dia que morreram 2.000 pessoas no Brasil, um dia, né? Da mesma coisa. Enfim. E, ao mesmo tempo, ele vai costurando a história com o contexto da época, o contexto social, o negacionismo que estava reinando em meio a uma boa parte da população, né? E, enfim. Pelos donos do país na época, né? Pelo presidente, todo mundo lá, né? Tava todo mundo muito contundente. Vê se eu consigo separar alguma imagem aqui que seja bastante. Aqui um momento aqui bem forte aqui da história, que tipo um cara que ele está atendendo um cara que morre depois de ser entubado e a filha, você matou meu pai, você matou meu pai. Quer dizer, ele tinha que administrar não só a questão médica, como a questão humana no momento de pandemia, no momento de caos coletivo, né? Em que ele vai no hospital, assim, você tem determinado tipo de remédio? Não, mas tem esse aqui. Cadê aquele instrumento tal? Não, mas tem esse aqui. Nunca tinha, as coisas não existiam. Os hospitais não estavam aparelhados, assim, né? Se aqui no Sudeste a gente sabia que tinha despreparo no atendimento, imagina em Rondônia, em Porto Velho, cara. Então é uma experiência que no quadrinho você relembra aquilo tudo, né, cara? Aquilo ali volta, né? E é uma coisa que o Paruti diz, o próprio Luiz diz na introdução, né? É um negócio que a gente fala anos e anos depois para você não esquecer, né? Não esquecer das coisas como elas acontecem e a gente tentar remediar na medida do possível, né? Enfim,
muito bom esse quadrinho, muito bom. Esses dois últimos quadrinhos, especialmente, falam muito a realidade do nosso país, né? De uma forma muito contundente, não desmerecendo dos outros, que são ótimos também, mas, enfim, esses dois últimos, assim, para quem quiser mergulhar no que acontece no Brasil de hoje. Perfeito, perfeito. Então aí as dicas do Pitombadas desta edição, as HQs resenhadas rapidamente pelo Heitor, que já leu essas revistas, e a gente retorna aqui com o Camilo. Camilo, o que você... Só deixa eu fazer uma pergunta procedente, para linkar com o que o Camilo está falando, com o que eu acabei de falar. Camilo, fala alguma coisa atual que você está lendo. Não vai adiantar nada, né? Pode fazer. Agora já era, né? Fala de alguma coisa recente que você tenha lido, assim, que você gostaria de recomendar aqui para a galera também. Cara, eu tô lendo agora, Heitor, aquele... Mas não gostaria de recomendar, que eu não tô gostando muito, assim, sabe? Mas é eu gosto muito do desenhista, esse cara aqui, o Scott Young, sabe? Eu odeio Conto de Fadas. Não tô achando a história tão fraca, cara. Assim, o desenho é maravilhoso, mas a história eu tô achando mal escrito, cara. Tô achando o roteiro meio fraco, assim, sabe? Eu tô lendo, não acabei ainda, assim, vamos ver. Mas o que eu tô lendo agora é esse. Deixa eu ver se tem alguma coisa pensando aqui. Assim. Eu tô lendo um livro do Gabriel Garcia Marques, que minha namorada me emprestou, que é o Memórias de Minhas Putas Tristes. É uma loucura. E agora eu estou num clube do livro do Melhores do Mundo, podcast, que eu participo, e a gente vai começar 100 anos de solidão também, do Gabriel Garcia Marques. Vamos ver. Boa. Mas estou nessa. Desculpa aí, Saul. Toca você aí. Não tem problema, imagina. Ninguém me perguntou, mas eu estou lendo O Império dos Gibis, do Manuel de Souza e do Maurício Muniz. Né? Eu comecei agora a leitura, estou bem no iniciozinho. E para quem ama quadrinho, quem foi colecionador, principalmente das revistas da Abril ali, nos anos 80 e 90, né? Quem cresceu lendo os gibis ali da Disney, vai ser bem legal. Recomendadíssimo. Livraço de referência. Meu amigo Manuel, sensacional. Eu adoro biografias, cara, e principalmente biografias de temas que eu tenho essa familiaridade, né? Eu tenho biografias de música, de cinema, de quadrinhos, assim. Eu adoro. Agora, então, biografias, lembrei de um livro que eu estou lendo também, estou na metade dele, só que é online, né? Daí eu esqueci, não sei se vocês conhecem, que é de música, chama Enquanto Você Toca, da a Fabiana Lian, botou um monte de galera, assim, o Pena Schmidt tem texto dele, tem texto do Felipe Simas, uma galera falando sobre os bastidores do show business, mais de show, assim, sabe? Nossa, um baita livro, cara. Baita livro, cara. Precisam conhecer, muito foda. Vou atrás. Conhece, Heitor? Não li ainda, eu vou falar, mas não li. Nossa, baita. Eu conheci ela na Sim, sabe aquele evento de música que tem em São Paulo? Eu conheci ela lá, eu já sou amigo do Felipe Simas também, o Simas é um querido, e é muito legal, cara, falar sobre os caminhos da música aí, interessante. Demais, muito bom, muito bom. E então eu ia perguntar aquela hora o que você anda criando, né? Tem algum novo projeto em andamento, seja nos quadrinhos, na música, ou nos dois? Nos dois, sempre nos dois, eu vou falar a verdade, Sal. Eu tô compondo, né? Agora eu montei uma banda, né? Agora eu tô com uma banda, eu acabei de tocar em umas 3, 4 semanas atrás, me apresentei aqui em São Paulo, e para tocar nessa casa, Teatro na Rotina chama, eu juntei uma banda, e juntei uns caras que eu conheci aqui por acaso, e daí que chama Camilo, inclusive a banda chama Camilo Solano e a Banda Desenhada, fazendo essa homenagem aos quadrinhos, né? Que maneiro, cara. Por que eu não tive essa ideia, cara? Então, cara, eu tava desesperado. Banda Desenhada é chamada onde? Em Portugal, não é? Portugal, é. E na França também Banda Dessinée, né? É o nome de histórias em quadrinhos. Adorei o nome. Não, eu tava desesperado, sabe, Sal? Porque isso que o Heitor falou é real, porque tem muito músico no meio dos quadrinhos. Eu falei, nossa, alguém vai fazer isso, eu preciso pegar logo esse nome antes que alguém faça. Então eu corri desesperado, e foi legal, porque daí desenhei todo mundo da banda, fiz uma parada toda. É isso, é o Camilo e a Banda Desenhada, é o Camilo e os quadrinhos. Porque assim, quando eu entrei nesse negócio da música de cabeça, eu nunca quis deixar os quadrinhos de lado, assim, não é uma opção de agora você faz. Não, é tudo, assim, sabe? É tudo que eu puder fazer. Então agora eu tô com esses caras aí que são incríveis, músicos incríveis, são do interior também, mas moram em São Paulo.
E a gente eu estou compondo com eles, assim, preciso ver o que eu vou fazer agora, assim, de musicalmente falando, porque o meu álbum já vai fazer um ano esse mês já, quase todo mundo que eu lancei. Então eu estou fazendo isso nesse sábado agora, não sei se esse vídeo está saindo exatamente nesse dia, mas vai ter um lançamento de uma HQ que eu fiz, de uma HQ que eu colaborei, que é a MSP 90, você viu falar disso, né, Heitor? Imagino. Uhum. Que é em comemoração aos 90 anos do Maurício de Souza. Fui convidado pelo Sidão a fazer 3 páginas de um personagem que não fosse o Cascão, né? Podia escolher o personagem pela primeira vez, assim. E eu escolhi o Chico Bento, não sei se pode falar isso, mas agora já falei também, então já era. Mas tá na capa o meu desenho, a minha versão do Chico Bento, e, putz, eu adorei escrever, cara. Chico Bento foi uma delícia. São só 3 páginas, mas foi muito massa. O lançamento é agora aqui em São Paulo, esse sábado. Dia 18, né? Dia 18, né? Hoje é dia 16, isso, 17, 18. E vão ter 45, 46 artistas, não vão ser os 90 que vão estar, porque é o Brasil todo que foi convidado, né? Então, acho que a maioria daqui de São Paulo ou região, né? Uhum. Então, eu fiz essa HQ agora do Chico Bento para essa antologia aí, comemorando a vida do Maurício, que está fazendo 90 esse ano, já fez, se eu não me engano. E, cara, tem projetos aí, sabe? Você não está no nenhum dos MSP 80, né? Não, inclusive os anteriores... Era regra, né? Nenhum desses 90 que estão nesse novo fizeram parte desses anteriores. Então, são todos artistas novos, convidados pelo Sidão, e os artistas que já fizeram as MSPs depois desses... São 3, né? São os 3 livros, se eu não me engano, né? MSP 50, mais 50, um rolê desse, assim. Novos 50. Novos 52. Não é os novos 52. Né? Graças a Deus. Muito bom. E antes do Heitor fazer a pergunta ali para a gente caminhar para o final, a gente percebe que o teu trabalho ele tem uma coerência estética, mas também evolui muito, né? Tem alguma coisa que você ainda quer experimentar, um formato, um gênero, algo fora da curva? Pô, Sal, excelente pergunta, cara, porque inclusive dá para falar... Essa foi... Estou quase pedindo música para o Fantástico. Já foram 2 perguntas boas. Heitor, capricha aí, Heitor. Tô brincando, tá ótimo também. Mas essa pergunta é excelente, por quê? Porque, não, imagina, Heitor, tá ótimo demais. Mas eu só acho essa pergunta excelente pelo motivo de que esse quadrinho mais recente que eu lancei, A Balada para Passear, é um quadrinho muito experimental no desenho, no traço, assim, sabe? E foi uma coisa intencional mesmo, assim. Eu tenho essa coisa, eu quis fazer o desenho mais ligeiro possível, assim. Eu quis fazer o desenho, porque eu gosto, por exemplo, eu amo Enfio. Só que o meu desenho nunca foi na onda da Enfio. Sempre foi mais das achurinhas, Moebius, Crumb. Eu gosto da coisa muito estilizada, mas muito trabalho, assim. Muita coisa muito... Nesse, eu queria fazer um traço dinâmico, maluco, visceral mesmo, assim. Porque tem várias questões viscerais nesse quadrinho, assim. Vários desesperos, assim, que eu queria colocar no traço. E a Conrad topou, assim, quando ela viu, né, foi lançado pela Conrad esse quadrinho, eu fiquei muito feliz deles terem topado e entendido o que eu estava querendo fazer ali, porque é muito diferente do que eu já fiz até então, sabe? É um desenho diferente, claramente diferente. E é muito bom poder ter lugares que acreditam nisso e permitem o artista de testar essas coisas, sabe? Então, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer um quadrinho, eu sou apaixonado por aquarela, né? Eu gosto muito de fazer várias coisas em aquarela, tem vários desenhos em aquarela aqui, agora não tem nenhum aqui perto para mostrar, mas eu tenho um pincel aqui para provar que eu estou mexendo com aquarela. Então, eu tenho muita vontade de fazer um quadrinho em aquarela, por exemplo, assim, sabe? Nossa, eu seria maluco em fazer uma parada dessa, assim, tipo as coisas que o Lelis faz, o que o Chico faz. Inclusive, eu acabei de apoiar um projeto do Lelis e do Cárcamo, que está pela Figura, não sei se você viu, Heitor, isso daí, um projeto maravilhoso, que são os livros de aquarela, se não me engano é o Pinóquio, adaptado para leitura, para livro ilustrado, e o Lelis é uma HQ nova dele que ele lançou na França e agora tá vindo para cá. Então, eu tenho muita vontade. Lelis é animal, cara, eu acho. Ele é visceral. E o Cárcamo é um monstro também. Ele é da ilustração, da pintura e tal. Uhum. Acho que ele nunca fez quadrinho, não sei, posso estar falando bobagem aqui. Mas ele é monstruoso também. Eu já fiz aula com ele, tive a honra de fazer uma aula com o Cárcamo. Então eu quero fazer uma história em quadrinhos de aquarela, quero fazer uma coisa mais detalhadinha, quero fazer uma coisa mais linha clara. Eu gosto de experimentar. Meu desenho é muito... Eu não tenho essa coisa de eu tenho o meu estilo, acho que ele tem uma cara
aqui, isso aqui dá para ver, esse aqui tá próximo de eu mostrar. Mas recentemente eu fiz essa ilustração aqui, tirando uma onda com Hermeto Pascoal e Moebius, fazendo uma homenagem, fazendo a garagem hermética Pascoal. Tipo, claramente é o meu traço aqui, mas tem a onda do Moebius aqui, sabe? Tem a minha influência do Moebius. Mas você mostrou essa pro Crumb? Esse aqui ainda não. Esse aqui o Crumb vai curtir, eu acho, né? Ele vai ficar orgulhoso. Da música eu já não tenho tanta certeza que ele vai gostar, cara. Não, mas o desenho ficou lindo, ficou lindo. Aliás, a gente tem que fazer uma live de Hermeto Pascoal aqui uma hora. Com certeza, cara. Convencer o Sal um dia desse para fazer isso. Pô, demais, cara, seria incrível. Eu não, assim, podem me cancelar. Não me cancele que eu sou legal. Eu conheço muito pouca coisa do Hermeto. Mas se a gente for fazer, eu vou estudar, obviamente, vou pegar alguma referência e trocar ideia com quem manja, né? Aquela coisa de aprender também. O bom das minhas lives aqui no Pitadas do Sal é que eu não preciso falar só das coisas que eu sei, que eu entendo. Pelo contrário, as coisas que eu sei, que eu entendo, eu acabo falando muito. Eu gosto de ouvir o convidado. Aí, quando é um tema que eu não manjo muito, eu fico mais ouvindo e aprendendo ali o que é mais gostoso. Essa live aí, se a gente fizer do Hermeto, vai ser uma dessas. Nossa, mas isso é muito legal, porque é isso, né? Aprender mesmo. E eu fiz essa arte justamente em homenagem ao Hermeto, que faleceu recentemente. Eu acho que tem muito essa sinestesia do Moebius com Hermeto Pascoal, e tem a Garagem Hermética, que é um quadrinho clássico, né, Heitor, do Jean Giraud. Então tem toda essa brincadeira de misturar tudo. Demais. Então eu acho que eu gosto de experimentar mesmo. Eu gosto de experimentar e eu gosto de ter essa liberdade para experimentar as coisas. Claro que tem o meu estilo, eu acredito que tem um estilo meio... A pessoa vê meu desenho e fala, sabe que é meu, por mais que ele esteja diferente. Tem uma balada para passear, que é super ligeiro, desenho bem simplificado, mas eu tenho muito orgulho, cara. Eu amo esse quadrinho, estou muito feliz. Ele está indicado ao HQ Mix, estava semifinalista do Jabuti, e tem mais um outro aí que ele está indicado que eu não estou lembrando agora. E teve, vou dar mais uma carteirada aqui, eu tenho muita felicidade dele ter a quarta capa escrita pelo Miguel Ancho Prado, né, cara, que é uma das minhas maiores influências, assim, sabe? Nossa, eu amo o Miguel Ancho Prado, baita do quadrinista. Tive com ele na CCXP do ano passado. Não fui como mesa, né, mas eu fui passear um dia lá, pela Chiaro Escuro. Eu consegui conversar bastante com o Miguel Ancho e foi incrível, cara. Poder estar perto de um gênio, assim. Ele é um gênio mesmo, né, Heitor? Você que conhece também a obra dele. Miguel Ancho Prado é sensacional. Isso é demais. Esses prazeres, né, que a vida nos proporciona, da gente bater um papo com pessoas que a gente admira, isso é sensacional, né? Sim, com certeza. E evolui muito, a gente cresce muito, né, como pessoa mesmo, sem dúvida, de ouvir essas pessoas. Pitombo, dos Pitombadas. Antes do Camilo trazer os seus recadinhos paroquiais, as suas considerações, a bola está contigo, meu querido. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que eu dei vontade aqui. A gráfica SMSP do Cascão tem um elemento que é muito legal, que o Cascão descobre um tio lá, que é um personagem que não existia na cronologia dos quadros, e o Cascão vai lá e descobre que o tio tem uma coleção de gibi, né? De coisas antigas, assim, o Cascão começa a mergulhar naquilo e tal, né? E uma coisa eu queria saber, assim, tio, se você pensa em algum trabalho teu futuro, você falar muito profundamente sobre a tua paixão pelos quadrinhos, sobre o que te influenciou, fazer alguma coisa bem referente, a moda disso aí que foi feito na gráfica do Cascão, mas uma coisa mais profunda em relação a isso. Isso já te passou pela cabeça, mexer com esse tipo de tema? Que pergunta excelente, Heitor Piton. Olha que pergunta, essa foi maravilhosa. Cara, eu acho muito legal mesmo você ter perguntado isso, porque, um parênteses, o tio Gerson, né, que é o personagem que aparece no Cascão Temporal, é um personagem, cara, que assim, quando o Sidão me convidou para fazer a Graphic MSP, eu fiquei muito feliz, mas eu também fiquei muito preocupado. Eu falei, nossa, será que eu consigo fazer, né? Como eu já te falei, né? Então eu fui pesquisar muito, assim, sobre a história do Cascão, porque isso, eu tenho essa coisa muito, muito autoral, muito a minha cara, assim, nos meus quadrinhos. Eu precisava achar uma conexão que fizesse sentido para mim, para eu colocar a minha cara ali. E nisso, nas minhas pesquisas, eu encontrei uma história em quadrinhos de uma página, se não me engano, de uma festa, uma historinha que aparece o tio Gerson. Ele só apareceu em uma história oficial, esse tio dele. Ele existia mesmo no cânon do Cascão,
Mas ele aparece em uma história e nunca mais apareceu depois. E era um tio que dava uns presentes meio estranhos para ele e tal. E quando eu estava lendo isso, encontrei esse tio Gerson. Gerson é o nome do meu pai. E daí eu falei, nossa, tá pronto aqui, sabe? Tipo, a conexão que eu precisava estava ali. Eu falei, pô, vou pegar esse tio, botar o nome do meu pai aqui, ele já existe, vamos nessa. Porque o meu pai trabalhou por 40 anos na Sabesp, né? Empresa de saneamento básico de São Paulo. Então eu fiquei pensando, pô, seria muito engraçado o Cascão ter um tio que trabalha com água, né? O tempo todo, assim, né? Então eu fiz toda essa conexão e criei toda essa história do tio, eu recriei completamente. O tio dele não tinha profundidade nenhuma, né? E daí comecei a pensar nisso, um tio nerd, comecei a colocar tudo que era meu ali, tudo de mim nesse tio. E daí eu vou para essa pergunta que você fez, que eu tenho muita vontade de contar, assim, histórias de... Isso eu nunca falei em nenhum lugar, inclusive, assim, de histórias da minha adolescência, assim, sabe? Coisas que eu vivi na escola, assim, sabe? Aqueles traumas de escola, o trauma do primeiro amor, o trauma do segundo amor, o trauma do terceiro amor, essas coisas assim, os amores platônicos, e sempre desenhando muito, assim, sabe? Pô, vou mostrar esse desenho, será que ela vai gostar? Claro que não vai ser só de pé na bunda, nada disso, assim, porque, na verdade, era tão tímido que nem chegava nesses finalmente. Mas aquela coisa de começar a tocar, de começar a encontrar quadrinhos, né? Aquela coisa da busca pelo quadrinho mesmo. E mistura um pouco com essa coisa do Crumb, que eu tenho muita vontade também, que a gente tem muita história vivida junto, que me dá muita vontade de contar também, assim. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu não sei quando, assim. É o tempo das coisas, mas eu adoraria, cara, adoraria. Vai ser sensacional. Que show. Meus queridos, estamos aqui nos encaminhando para o final. Meu benezinho está latindo bastante, isso é sinal de que ele gosta do papo. Quando eu começo a me despedir aqui, ele começa já a latir para mim. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, meu querido Camilo Solano, né? Anunciasse alguma coisa que você queira, como você anunciou aí dia 18, né, no sábado, que vai estar tendo um lançamento e tudo. A palavra é sua, meu querido. Oh, muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer ao convite, Sal, de te conhecer assim, pessoalmente, online, digitalmente, mas de poder conversar com você é muito legal. Obrigado. E, em especial, meu amigo Heitor aí. Obrigado, Heitor, pela compreensão e insistência em me chamar. Porque é isso, uma correria, cara. Essa semana eu ensaiei, gravei podcast. Inclusive, acho que um recado que eu quero dar é isso. Eu tô com um podcast... eu criei com um amigo meu, a gente criou um podcast filmado, assim, um mesa-cast que o pessoal chama, né? Que chama Aham, que é sobre arte, não é só sobre quadrinhos, não é só sobre música. Claro que tem um pouco mais de música, um pouco mais de quadrinho, porque são as pessoas que a gente está chamando pessoas que a gente conhece, né? Mas a gente quer falar de arte. A gente quer levar a arte tirar a arte do pedestal. E aquela frase do Gilberto Gil, de que a arte é ordinária, tem que ter arroz com feijão, tem que estar no dia a dia, tem que estar no prato de todo mundo, todo dia. Perfeito. Está, né? Então a gente tenta falar sobre arte nesse podcast, chama Aham, se você procurar Aham Podcast, alguma coisa assim. Estou muito feliz com os convidados que estão indo lá, foi um pessoal muito legal e quero que cada vez vá mais pessoas incríveis. Vocês estão super convidados quando vierem para São Paulo para a gente tentar marcar um horário, porque é isso, não são pessoas só que fazem arte, mas são pessoas que vivem pela arte, assim, sabe? Todas as pessoas, jornalistas, escritores, críticos, todo mundo é bem-vindo para discutir arte e para a gente entender para onde a arte vai nos levar, né? O que mais? Se você puder me seguir nas redes, @camilo.solano no Instagram, eu estou lá sempre postando vídeos de desenho, música e comida. Eu gosto muito de filmar coisa de comida, assim. Vai num restaurante legal, filma, essas coisas assim, sabe? Bem blogueirinha. Bom, escute minhas músicas no Spotify. Não, ou qualquer outro, né? Se não for no Spotify, ótimo qualquer também. Outro serviço de streaming, né? Exatamente. E fique antenado aí sempre que puder. E estamos aqui para conhecer pessoas. Eu estou aqui para me conectar com pessoas e conhecer gente legal. De preferência legal. Chata, não estou muito afim não de conhecer. Cara. Podemos conhecer, mas não vai ser muito longa essa duração de papo. Chata a gente passa. Já tem muita gente chata, né, cara? E a gente tem que se unir. Eu acho que é isso. Precisamos nos unir cada vez mais. Os legais. Legal, que legal. É isso, agradecer demais, Heitor. Você é um grande amigo, antigo, já um velho amigo.
Fico muito feliz pelo carinho que você tem comigo, sempre muito carinhoso, sempre muito atento e sempre muito sincero também. Sempre fala quando gosta, quando não gosta. Isso é fundamental. A crítica, né? Uma coisa fundamental que a gente não fica passando a mão na cabeça. Você é um cara que eu admiro muito, cara. Há bastante tempo, assim, sabe? Então, estou muito feliz de estar aqui, de verdade. E vou parar de falar, senão já vai começar a se achar muito. Para, chega. Não, o Heitorzão é fera demais, é fera demais. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho aqui no Pitadas do Sal ter me aproximado do Heitor. Que ele começou a assistir, curtir o que eu produzi e tal, mandava umas mensagens lá, até que um dia eu falei, vamos ver qual é desse cara, né? Porque eu estava fascinado que ele, tudo que rolava, ele, não, eu já fui ali, não, eu estive presente em tal lugar, não sei o que. Eu falei, ou esse cara é muito mentiroso, ou ele é muito bom para ser amigo. Ainda bem que foi a segunda opção, né? Ainda bem, né? No começo. O Heitor tem altas histórias, assim, com a música que a gente está falando. Assim, eu conheço mais a história dele nos quadrinhos, mas é impressionante ver o quanto que, desde sempre que você pega uma revista antiga, você vai ter alguma coisa do Heitor. É impressionante assim, a história. Nos quadrinhos também, eu tenho um livro dele. Ele falou, a primeira live que eu fiz com ele foi sobre aquele livro que ele estava lançando, eu esqueci o nome, Heitor, o livro da capa verde. Quadrinho do Brasil. É maravilhoso, vem uns cards super bonitos ali também para colecionar e tal. E a gente acabou se tornando amigo, ele participou de outras lives, de Beatles e tudo, até que deu agora a ideia da gente... Porque era muito esporádico as lives sobre quadrinhos aqui. Eu fazia num mês, aí passava 3, 4 meses, eu fazia outro e tudo. Ele falou, não, vamos fazer quinzenalmente para ter... E é muito legal, Sal, de verdade, você juntar isso, porque é o que eu faço, assim, é o que o Heitor faz, isso é muito legal, seu canal é muito massa, assim, isso é muito... juntar cultura pop com música, porque é uma coisa só. Eu sempre fico muito assim, nos eventos, por exemplo, a CCXP, é super carente de música, né, por exemplo. Verdade, assim. Poderia ter. Poderia muito ter. Vamos montar uma banda para a CCXP? Vamos montar uma banda e oferecer. Bora. Só tocando sonora de desenhos animados e de filmes. Tem que montar uma banda de quadrinistas, né? Que a gente ligado ao quadrinho, já tem a galera para botar, né? Com certeza, seria maravilhoso. Todas as ideias muito legais, eu acho que é isso. O canal é muito massa, vida longa, tamo junto. Conta comigo para qualquer coisa sempre. Obrigado. Pitorzão. Maravilha, gente. Muito legal essa live, cara. Muito bacana. Mas live não. Muito legal esse vídeo, né? Que estamos gravando. Esse papo. É isso aí. Eu vou concluir aqui a gravação. Peço para a galera que assistir aí no sábado e nos dias posteriores, que ela vai ficar aí arquivada no canal Pitadas do Sal. Se não conheciam o canal Pitadas do Sal, vieram através do Papo com Camilo, se inscreve, acesse o acervo do Pitadas do Sal, que tem muita live legal sobre quadrinhos, sobre cinema e, sobretudo, sobre música. Espero que vocês curtam. Não saiam daí, que eu me despeço de vocês após concluir aqui a gravação. Valeu, beijos, tchau, fomos!